que eu fui começando a galgar esse espaço de design como solução de problema. Eu acho que a cultura de design de produto estão muito conectadas, uma depende muito da outra. A gente não consegue ter uma cultura de design muito bem desenvolvida que realmente impacte a vida dos usuários se o produto não estiver fazendo as entregas e priorizando as coisas da melhor maneira. Design não tem como você inovar sem design. Ponto. Ponto final. Vou fazer um ponto desse tamanho. Se você não entende para quem que você está fazendo, você não tem como entregar algo novo, diferente. Você não tem como conectar as pontas e as necessidades para poder entregar algo novo. Olá pessoal, tudo bem? Gilmar Gumier, estamos em mais um episódio do Tuia Design Talks. O Tuia Design Talks é um podcast que vai falar da relação entre design e negócio. A Tuia é um estúdio de design e pesquisa situado aqui em São Paulo. O convidado de hoje é o Bruno Alves, ele é coordenador de design de produto da Total Pass, uma empresa do grupo Smart Fit. E hoje a gente vai falar da relação de design e atividades físicas e bem-estar. Muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui com você, de trocar uma ideia. A gente se conheceu há pouco tempo, mas já acho que a gente vai ter um papo bem legal. Muito bom. Bruno, você pode começar se apresentando para os ouvintes? Posso, com certeza. Eu sou o Bruno, como vocês já devem ter adivinhado. Eu sou um homem cisgênero, meus pronomes são ele e dele. Eu sou branco, tô com cabelo curto, um brinquinho de espada aqui, ó, fazendo uma descrição para quem tá ouvindo. Eu já trabalho na área de design faz uns 10 anos, então acho que até mais de 10 anos, 2012. E eu gosto muito de videogame, filme de terror. Cara, se me botar pra ver um filme de terror ali, eu chego até a dar risada às vezes. Não sou psicopata, deixo isso muito claro. Que eu saiba. E gosto muito de Drag Race também, gosto muito de música, reunir os amigos, jogar jogo de tabuleiro, jogo de carta. E basicamente isso. Muito bom. E Bruno, como foi sua formação acadêmica? Perfeito. Eu comecei minha formação acadêmica fazendo um técnico em administração. Por quê? Porque eu não passei em comunicação visual no técnico. Então, eu fiz administração para poder conseguir um emprego ali, para começar a me estabilizar, ganhar minha independência. E aí, depois de eu conseguir uma bolsa do governo, eu comecei a fazer design digital. Então, eu tenho formação em design digital. Estou fazendo uma pós-graduação agora em análise de dados. Eu acho que é super importante a gente pegar todas as matérias ali próximas ao design para poder complementar o nosso conhecimento. E também já fiz alguns cursos, assim, já fiz curso de moderação de workshop, ferramentas de inovação, de design system, de arquitetura da informação, da Nielsen Norman. Chique pra caralho. Já fiz também alguns cursos menores, assim, de liderança, leadership mindset, como lidar com pessoas difíceis, enfim. Se der uma olhada no LinkedIn ali, eu tenho uns certificadinhos. Muito bom. E dados é importante hoje para design e para qualquer profissão, eu acredito, porque a gente tem muitos dados, né? Todas as profissões ali estão relacionadas, né? Completamente. E a gente se beneficia muito porque nosso cérebro consegue só fazer sentido de poucas informações ao mesmo tempo, né? Eu acho que saber lidar com dado com volume grande de informações é sempre importante em qualquer trabalho. Principalmente no mundo digital, que a gente impacta milhares, milhões, bilhões de pessoas. Então, você tem que saber ali ter um retrato da realidade fiel. Você precisa saber lidar com os dados. Sim. E como foi sua trajetória profissional até chegar agora na Total Pass? Olha, foi longa, foi complexa. Eu comecei sendo despachante de carro na minha carreira, entre aspas. Precisava de um emprego ali e tal, para pagar as contas, para poder pagar minha faculdade também. Então, depois de despachante, tive uma oportunidade na Editora Abril, trabalhei num aplicativo lá chamado Iba. Depois eu fui para Samsung, que foi assim uma oportunidade incrível, me achava. Nossa, na faculdade eu trabalho na Samsung, sabe? Tinha toda uma postura assim, não sabia, apanhava pra caramba lá dentro. E trabalhei na Samsung, depois eu trabalhei numa agência por um tempinho ali, que eu não recomendo para ninguém, do design. Eu acho que a cultura de agência tem que evoluir bastante, né? Processos e etc.
até para cuidar muito mais da saúde mental das pessoas ali dentro, para você poder ter um trabalho, uma entrega muito melhor e mais voltada para os usuários, né? Para as pessoas que vão ser impactadas pelas coisas que a agência está fazendo. Depois da agência, que eu fiquei uns poucos meses ali, descobri que não era minha vibe, eu entrei na Sprinklr, que é uma empresa de monitoramento ali de redes sociais. Então, é uma plataforma que, na época, fazia monitoramento do Twitter, eu chamo de Twitter até hoje, tá? Queria deixar isso muito claro, que não mudou. Twitter, Facebook, Instagram, para poder entender ali como é que as marcas, como é que as pessoas interagiam com as marcas. Depois da Sprinklr, eu trabalhei numa startup chamada Grid, que eu não sei se existe mais, mas foi lá que eu tive uma liderança incrível, chama a Nath. Nath, ó, maravilhosa. Super devo muito a ela o que eu sou hoje. Trabalhei nessa startup, é uma startup que tinha uma loja de APIs, então você conseguia juntar uma... Ai, eu falei API, né? Nossa, ou inglês. API. Eu vou me ater. Vou tentar não usar os jargões. API e também tentar não quebrar o set. Que vende APIs para você poder construir serviços ali, para você poder conectar microserviços e criar seu produto, digitalizar sua empresa mais rápido. Depois disso, trabalhei na Gympass, que é a concorrente, não contem para ninguém. Eu trabalhei na Gympass por alguns anos, tive uma oportunidade incrível lá de fazer um produto muito legal para academias, né, os parceiros da Gympass. Viajei, nossa, fui para a Europa fazer Discovery lá, uns 3 países da Europa. Então eu fui para Espanha, fui para o Reino Unido e fui para a Alemanha para poder fazer uma pesquisa lá em relação ao mercado de academias, etc. Isso foi uma oportunidade incrível. E aí depois da Gympass, trabalhei na Pipefy, que é como se fosse um Kanban ali, só que um Kanban com esteroides, assim, sabe? Um Kanban bombadão. Depois da Pipefy, trabalhei no Quinto Andar, trabalhei 1 ano ali no Quinto Andar, e aí vim para Total Pass e estou muito, muito feliz de verdade. A carreira é bem diferente, com várias empresas diferentes, segmentos diferentes, né? Sim, muitos segmentos diferentes, muitos contextos diferentes, muitos usuários diferentes. Eu acho que isso me ajudou muito a ter um choque de realidade, sabe? Principalmente num país tão grande, tão diverso que a gente tem. Eu acho que quanto mais você conhece as pessoas e pessoas diferentes, ramos diferentes, que nem você falou, melhor profissional você vai ser, com certeza. Isso é o que eu gosto. Um dos motivos de ter aberto a Tuia e da gente trabalhar, porque a gente trabalha com clientes bem diversos, né? Então seu repertório fica mais rico, né? E Com você certeza. consegue, assim, olhar os usuários, o negócio com uma visão mais abrangente, né? Não fica só aquela... Achei isso bem legal, assim. Aquele eixo Rio-São Paulo, né? Gente branca, classe média, do mesmo tipo, todas as pessoas iguais. Ai, mostra, né, naqueles videozinhos da pessoa usando o produto, sorrindo. Ah, é sempre uma pessoa branca e tal. Cara, o Brasil é muito mais bonito, muito mais lindo, muito mais rico que isso. E a gente tem uma sorte muito grande, inclusive, de trabalhar com design no Brasil. E acho que é por isso que a gente exporta tanto designer, né? Você vê gente indo trabalhar na Europa o tempo todo, nos Estados Unidos, porque a gente tem uma realidade aqui que permite a gente evoluir como ser humano e ter uma conexão com várias pessoas diferentes muito boas. Apesar de, assim, a gente saber que tem umas questões meio problemáticas aqui no Brasil. Sim. Não vou entrar muito no assunto, mas eu acho que... Eu sou apaixonado pelo Brasil, então... Também. Nossa, carnaval. Gente, a gente tem carnaval, a gente tem Lady Gaga em Copacabana, a gente tem Madonna em Copacabana. Brincadeira. A gente tem carnaval, a gente tem música, a gente tem pessoas de tudo. Comida. Ai, Comida mineira. Comida mineira. Nossa, comida mineira. É Gente, bom. é bom, muito bom. Falando sobre a Total Pass, você pode contar para os ouvintes o que é a empresa, o grupo que ela participa? A Total Pass ela é um benefício corporativo. Então, as empresas contratam a Total Pass para poder oferecer para os seus colaboradores um benefício que é de saúde, atividade física, bem-estar. A gente cuida da saúde 360. Então, as empresas entram em contato com a gente ali, fecham um negócio, a gente disponibiliza o serviço para os colaboradores e eles utilizam o aplicativo para poder buscar academias. A gente tem academia, estúdio de yoga, a gente tem o Buda Spa, a gente tem academias, estúdio de yoga, a gente tem spa, a gente tem aplicativos de meditação, a gente tem consulta com nutricionista, a gente tem...
cara, uma variedade gigantesca, assim. Tênis, futsal, natação. Então, assim, tudo quanto é atividade física e serviços de bem-estar a gente tem dentro da TotalPass. E aí, pro lado dos nossos parceiros, né, que são essas pessoas que aceitam esses usuários TotalPass, a gente tem uma rede maravilhosa e a gente faz parte do grupo da Smart Fit. Então, as empresas da Smart Fit estão dentro. Biorritmo, tem Jab House, a gente está com a Velocity, maravilhosa. Então, você tem acesso também à Smart Fit e todos os outros serviços que já são do grupo. Muito legal. E agora, você chegou na TotalPass tem 2 anos, né? Tem 2 anos. E você chegou com o desafio ali de estruturar a área de design e tudo mais. Como você vê a evolução da TotalPass em relação a design nesses 2 anos? Quando eu entrei, a minha líder, Lívia, inclusive, maravilhosa, não puxando o saco, mas ela realmente é maravilhosa. Sou muito grato a ela e a minhas outras lideranças também. Se eu citar nomes aqui, é realmente de coração, tá? Eu cheguei, a Lívia liderava o time de design e o time de produto, de PMs e de PDs. Então, ela tinha um desafio muito grande e uma equipe muito grande para poder colocar os produtos no ar. E dentro da TotalPass, a gente tem 4 principais produtos, né? Então, a gente tem um produto para os usuários finais, que a gente chama de end users, as terminologias em inglês, que é para o pessoal que vai utilizar o benefício. A gente tem um portal para os nossos clientes, que são as pessoas que utilizam, né, que contrataram a TotalPass, e que aí os clientes podem acessar o portal para entender como é que está o uso do benefício, como é que está o desempenho do benefício dentro da empresa, e também adicionar, remover ali os colaboradores, etc. E a gente tem também um produto para os nossos parceiros, que são as academias, os estúdios, como eu citei. E a gente tem um produto interno também para a gente poder lidar com as informações e processos internos. Então, você imagina, você tem uma equipe de vários PDs. Na época que eu cheguei, nós tínhamos... A minha memória é péssima, tá? Então, quem foi da minha equipe, peço mil desculpas se eu esquecer. Mas a gente tinha umas 6 pessoas ali na equipe. 6 pessoas, se eu não me engano. E na equipe de PM também, a gente tinha diversos PMs ali, também tinha uns 6, era sempre 1 para 1 nos squads, e a Lívia estava liderando todas essas pessoas. Então eu entrei para poder fazer uma média liderança entre ela e a equipe de design, para poder treinar tanto a parte técnica quanto a parte de soft skills e todo tipo de habilidade de comunicação, estruturar processos também, porque como ela ficava com muitos assuntos, né, e sendo head de produto, ela também tinha que resolver várias coisas com stakeholders, etc. Então, eu entrei ali para dar suporte para a parte de design. Nesses 2 últimos anos, eu tentei, né, porque a gente está sempre em evolução, estruturar os processos, então entender como é que era fazer design dentro da TotalPass, né, o que seria um discovery, o que seria um delivery, como é que a gente faz essas documentações. Então, criei uma base de dados para a gente poder documentar e conseguir acessar essas informações com facilidade, né? Então, todas as pesquisas que já foram feitas, todas as vezes que a gente falou com usuários, qualquer um dos usuários, né? A gente tem ali uns 4 tipos de usuários diferentes, não personas, mas por cada produto, né? Parceiros, usuários finais, clientes e o pessoal interno ali da própria TotalPass. Para estruturar esses processos, fazer uma documentação de discovery, de pesquisa, fazer uma documentação das entregas também, então entender o que a gente está entregando, por que a gente está entregando, qual que é o problema, qual que é a oportunidade que a gente está querendo atacar. Sempre importante de voltar para isso, né? Que o ser humano é muito acostumado a já querer resolver as coisas de cara. Sempre que você vai falar com um amigo, tipo, tô com um problema. Não, faz isso. Tipo, você não me conhece, meu filho, eu tomo tarja preta, calma. Então, eu estruturei esses processos, criei também uns rituais ali para a gente poder ter uma maior integração entre a equipe, porque eu sentia que cada um ficava muito dentro do seu squad, dentro do seu dia a dia. Então, as pessoas poderem conversar, como seres humanos mesmo, né? E aí a minha equipe é 100% remoto. Então, é importante a gente criar esses espaços de colaboração e de conexão entre as pessoas que estão ali em diferentes cidades. Então, eu criei 2 rituais, um para a gente fazer alinhamento e também conversar, trocar uma ideia, falar como é que foi o final de semana, fazer indicações também de livros, podcasts, música. A gente faz muitas indicações, é um momento muito bom ali de se conectar com a equipe. E um momento de
a gente faz uma segunda reunião também semanal, que é para a gente fazer criação juntos. Então, a gente traz críticas, as pessoas trazem ali para fazer design critique, então trazer alguma tela ou algum rabisco, alguma pesquisa que está começando. Lá vou eu de novo quebrar o estúdio. Algum discovery, uma pesquisa que está começando. E a gente utiliza esse espaço, ele é super aberto também. Uma vez por mês a gente joga, faz alguma coisa ali para também se conectar. Eu consegui fazer uma Design Week, que foi maravilhoso, para fazer uma imersão com os usuários. Então, como tinha o time espalhado pelo Brasil inteiro mesmo, assim, desde a Bahia, desde o norte até o sul, nordeste, tinha como o hora, assim, sabe? Eu fui dominando todos os locais ali do Brasil. A gente trouxe todo mundo para São Paulo, que é onde fica o escritório da Total Pass, para poder fazer uma imersão. Então, fomos aos parceiros, tanto PD quanto PM, tá? Que eu puxo os PMs também para fazer isso, eu acho que é super importante. PM, PD, para poder visitar as academias, os estúdios, os parceiros que a gente tem, para ir nas ativações. Então, quando a gente fecha um contrato, a gente vai na empresa, fala, olha, agora vocês têm Total Pass, vocês podem utilizar o benefício, essa é a forma que vocês utilizam o benefício. Então, botar os designers ali também escondidinhos, assim, para falarem com os usuários, para poder também testar algumas coisas, conversar, entender melhor as pessoas. E moderei diversos workshops lá dentro também. Então, acho que eu fui começando a galgar esse espaço de design como solução de problema. E hoje a gente está numa situação que o CEO maravilhoso fala sobre experiência. Ele fala sempre sobre experiência. E, olha, eu fico na frente do computador assim, secando as lágrimas. Ele fala, não, experiência, a gente tem que focar em experiência. É isso, chefe, é isso, chefinho. E acho que é isso. Eu fui construindo ali processos, a equipe, entender também como é que eu consigo direcionar a carreira deles, né? Porque é muito importante cuidar da carreira das pessoas que você está liderando. E foi basicamente isso que eu consegui construir lá dentro. E como você vê a maturidade de design da Total Pass hoje? Hoje a maturidade de design é complexo a gente fazer essa análise. Tem até aquela matriz que a gente utiliza, né? De nível 1, 2, 3 e 4 de maturidade de design. Inclusive, a nossa BP trouxe isso recentemente, a gente falou sobre cultura de produto e tal, porque eu acho que a cultura de design de produto estão muito conectadas, uma depende muito da outra. A gente não consegue ter uma cultura de design muito bem desenvolvida que realmente impacte a vida dos usuários se o produto não estiver fazendo as entregas e priorizando as coisas da melhor maneira. Então, acho que é um trabalho constante. Hoje, a gente tem um processo muito bom estruturado, então, tem o nosso CPTO, CTPO, C3PO, o Júlio Gerger, também maravilhoso, é um cara muito incrível, recomendo demais, se qualquer pessoa tiver a oportunidade de fazer um papo de 20 minutos com ele, é uma pessoa que inclusive me deu muitas oportunidades na minha carreira, então ele estruturou a equipe de produto de uma forma em que a gente tem muita liberdade para poder arriscar e testar coisas, ao mesmo tempo que a gente tem um direcionamento muito claro para onde a gente quer ir. Então, acho que com base nessas lideranças, eu consigo construir uma cultura de design muito mais forte. Hoje, a gente está num nível de... Nós fazemos pesquisas com os usuários, então a gente ouve os usuários. Essas pesquisas, elas impactam 100% na entrega final. Então, cara, se não dá certo, se não faz sentido, todas as pessoas estão de acordo que não vale a pena a gente levar as coisas para frente. Porque você gasta um dinheiro muito grande, um investimento muito grande, se você coloca as coisas no ar e você vê que você tem que corrigir, não sei quantas sprints depois você ainda vai estar trabalhando naquilo. Muito mais fácil a gente prototipar, testar de uma forma rápida, entender se aquilo faz sentido, para poder colocar no ar e a gente realmente investir o tempo ali precioso dos desenvolvedores para eles trabalharem em algo que realmente vai ter um impacto. Então, hoje a gente está nessa etapa de os feedbacks são ouvidos dos usuários, a gente testa, a gente ouve os usuários com frequência. Tickets de CX também a gente utiliza muito essa área de CX e outras áreas também para poder conseguir feedback mais rápido. E a gente consegue impactar nas entregas finais com qualidade e com um refinamento que eu utilizo como ferramenta para evoluir o time. Exemplo, sempre que a gente faz uma entrega,
né, de uma interface, etc., a gente está entregando um material não só pro desenvolvedor, para o front-end que vai colocar no ar, mas também para negócios, stakeholders, etc. Então, eu sempre tento dar essa perspectiva em todas as entregas de interface que a gente faz, para a gente entender que aquele material é vivo, é algo que outras pessoas, outros designers também vão utilizar. Então, auto-layout é super importante. Aliás, nossa, o Figma está melhorando maravilhosamente. Então, a gente está nesse ponto da cultura em que design impacta, design faz, vai lá, puxa os feedbacks do usuário, e eu acredito que a gente tem tomado umas decisões hoje estratégicas que são baseadas em design. Não necessariamente eu, como designer, mas na metodologia de design centrado no usuário. Hoje a gente está bem focado nisso, dentro da empresa no geral. Muito legal isso, porque, assim, na pandemia a gente teve muito isso, né, de design no negócio e tudo mais. E hoje tem um movimento de telinha novamente, né, de design só fazer telinha. O movimento da telinha, nova música do Psirico, sim. E é muito legal, assim. Tem vários convidados que trouxeram aqui essa questão que o design está impactando o negócio ali, está relacionado, tem essa discussão, tem essa cultura do design também, né? Da pesquisa, de chegar lá um projeto novo, ou uma melhoria lá, pesquisar e entender para fazer. Não só fazer a telinha, né? A telinha acaba sendo o resultado ali, mas você tem todo o processo, essa cultura, né? E que você colocou assim, que tem também a cultura de produto, então isso é muito interessante, né? E você falou sobre telinha, e é uma coisa que acho que todo designer passa por isso. Todo santo designer, porque o design no Brasil ele vem muito da arte, né? Teve o Volner que fez foi o Volner que fez o branding do Itaú e etc, que trouxe esse estudo para cá. A gente teve as bienais também aqui, então o design ele nasceu muito da arte no Brasil. E essa cultura ela se carrega dentro de product design também, etc. Então você vê muito designer querendo fazer uma tela incrível e etc. E se a gente for parar para pensar, a tela é um dos poucos pontos de contato que todas as pessoas na empresa têm com o seu trabalho. Então, qual que é o ponto de contato do time de vendas? A venda. Quando eles postam lá, olha, vendemos, tal, fechamos esse contrato de tanto, etc. Putz, legal. E do designer é a tela. Por isso que também eu sempre tento exercitar com a minha equipe de vocês mostrarem o processo. Mostrem o porquê que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo. Você só vai receber os feedbacks. Não gosto dessa cor. Acho que isso aqui tinha que ser maior, menor. Se você não apresentar como você chegou naqueles resultados. Mostrar a pesquisa, mostrar os usuários utilizando aquele protótipo. Então, olha, a pessoa conseguiu, ela finalizou o processo. A gente tinha tantas métricas ali para poder atingir, atingimos. A pessoa entende. E eu acho que tem essa dificuldade, né, da gente mostrar nosso trabalho, porque acaba sendo um pouco intangível também, né? Vou fazer um discovery, tá? O que é fazer um discovery? Você vai virar para uma pessoa X. Então, acho que sempre documentar muito bem o processo e arranjar um jeito de comunicar esse processo traz as pessoas para dentro do processo. E colocar as pessoas para participar também. Assim, eu já moderei workshops em que eu colocava galera executiva, o pessoal ali, vai todo mundo sentar na mesinha, vamos fazer um design sprint, canetinha na mão, tendo ideias, para mostrar como é que a gente faz passo a passo para chegar naquele resultado, né? Então, acho que é muito importante envolver as pessoas também, fazer essa comunicação e que a gente saia um pouco dessa cultura que você falou da telinha, né? Sim. Mostrar o processo até chegar lá, né? Mostrar que tem um estudo, teve pesquisa, não foi só um gosto visual, um desejo visual, não teve isso. Exatamente. E como na Total Pass, como é a hierarquia? O design está em qual diretoria? Você responde a quem? Como funciona lá? Hoje nós estamos dentro da equipe de produto. Tem o Júlio, ele está liderando tanto a parte de produto quanto a parte de engenharia e também antifraude e outras coisas também relacionadas à tecnologia. Dados, infraestrutura, tem bastante coisa no prato. E aí embaixo dele a gente tem a Nereida, que é maravilhosa também, que é da equipe de engenharia. Então ela lidera todo o time de engenharia, de dados, etc. E aí tem a Lívia, que é a minha chefinha. Chamo ela de chefinha, chefucha. Eu não sei nem como ela não me demitiu ainda. Sereia do produto. Eu dou vários apelidos para ela.
Aí ela está liderando a parte de produto e de design. Então ela lidera eu, que sou o coordenador hoje do time de Product Design, e lidera também os GPMs, que são o Rafa e o Paulinho, que são minhas duplas, meus trios, e eles lideram o time de produto ali de PMs. Legal. E a sua equipe, como é a estrutura dela? Como ela é formada, a equipe de design? Hoje nós temos 6 profissionais incríveis, maravilhosos, que eu tive a sorte de selecionar algum deles, outros eu também tive a sorte de herdar. Então, são pessoas que são generalistas. Então, a gente tem product designers, são 6. Tá chegando o 7º, acabou de topar entrar para a equipe. Estou super, super feliz com a entrada dele. Então, nós teremos 7 pessoas generalistas, product designers que fazem desde a pesquisa até a entrega da interface e depois o acompanhamento das entregas com dados e etc. Muito legal. E agora, falando sobre as outras áreas do negócio, né? Como é a relação do design com as outras áreas de negócio da TotalPass? Hoje, nós temos uma relação super próxima com os times que têm contato direto com os usuários. Então, a gente usa essa ponte de uma forma constante. A gente fala muito com o time de CX, então o pessoal que está desenhando para o aplicativo, que está entendendo ali os problemas que a gente tem, eles entram muito em contato com o time de atendimento para poder saber o que está acontecendo, quais são as principais reclamações, o que os usuários estão passando. A minha equipe toda fez uma coisa que na empresa eles estão chamando de CX Day, que é uma ideia genial que a Marília implementou, de você passar um dia atendendo os usuários, assim. Você passar um dia atendendo os tickets, vendo os problemas que estão acontecendo, que eu acho que é um jeito... A gente pode falar que a gente tem empatia, mas empatia é algo que você precisa fazer. Empatia é algo ativo, não passivo. Tipo, eu sou empático com aquela pessoa ali. Tipo, não, você sabe o que ela está passando, o que ela está vivendo. Então, você passar um dia ali atendendo os clientes, vendo os problemas, a forma como eles escrevem, a forma como eles se expressam, a forma como eles entendem o produto também. Então, você vê que às vezes são dúvidas que, pelo jeito que a gente escreveu, a pessoa não está entendendo, a gente está direcionando a pessoa errado. Então, tem esse CX Day maravilhoso que toda a minha equipe participou. E toda pessoa que entra também tem que participar. Já fica o aviso. Mas é muito legal, muito maravilhoso. A gente também tem muita relação com o time de academias e parceiros para poder entender mesma coisa, o que está acontecendo, como é que está o relacionamento, quais são as principais dúvidas, angústias, ou talvez necessidades que a gente não esteja mapeando no momento, oportunidades que a gente pode cobrir com o produto. Então, a gente tem um contato próximo com todas as outras áreas, não só como stakeholders no geral, né? Porque o nosso trabalho vai impactar diretamente no trabalho deles. Sempre que lança uma feature ou tem alguma questão que vem de outras áreas, né? Pedindo, putz, a gente precisa de ajuda com isso, vai atualizar contrato, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente sempre precisa ter um contato próximo ali. Então, a gente tem alguns rituais semanais de contato com essas equipes e, naturalmente, as pessoas vão se conversando pelo Slack para poder ter essa linha ali sempre correndo para lá e para cá. É legal essa questão do CX Day, porque a equipe acaba percebendo o dia a dia, né? De como é o feedback direto ali das pessoas e ela começa a entender e aplicar isso no produto, né? Que pode ser uma melhoria muito simples, mas que pode fazer muita diferença, né? E foi muito importante para a gente, para as últimas entregas que a gente tem feito, tem sido muito direcionadas ao que os usuários estão falando. Então, a gente ouve, a gente lê os comentários nas lojas de aplicativos, a gente puxa os tickets ali, obviamente. Nas redes sociais, a gente entende também o que as pessoas estão falando para poder saber, cara, o produto é para vocês, né? O nosso modelo de negócios, ele funciona bem se as 3 pontas estiverem satisfeitas, felizes, e isso vai fazer a empresa prosperar. Então, a gente está sempre de olho para entender o que está acontecendo com cada uma das pontas ali, para sempre estar melhorando.
E a questão de academias também que você falou, academias e parceiros, é importante porque ali é quem atende o cliente, né? É Você quem vai tem o receber. CX ali que tá ouvindo o cliente na ponta ali, e tem as pessoas que vão receber o cliente, né? Perfeitamente. E a gente tem também as pessoas e os parceiros que dependem da receita, às vezes, da Total Pass, ou que a gente faz parte, a gente tem uma grande porcentagem da receita. A gente tem uma responsabilidade com aquele pequeno negócio, sabe? A gente sabe que é super difícil você conseguir empreender, de você conseguir prosperar, com tanta competição que tem hoje no mercado. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande de tratar essas pessoas e esses negócios como realmente parceiros. Tipo, a gente está junto. Eu estou aqui para te trazer mais receita, para te trazer mais usuários e para conseguir entregar como produto soluções que você consiga utilizar no seu dia a dia, que facilitem o seu dia a dia. Você tem negócios muito pequenos que a pessoa que faz administração financeira, que faz a gestão de pessoas, também é a pessoa que vai gerir a Total PES ali dentro, também é a pessoa que vai gerir as aulas, às vezes vai dar as aulas também. Então, como é que você vai virar para essa pessoa e vai dar, sei lá, uma planilha cheia de, aqui todas as pessoas que visitaram a sua academia? Tipo, não, você tem que tratar realmente de uma forma muito especial, porque depende muito desse ciclo estar funcionando bem. E aí, olhando assim, de fazer a ferramenta, né, o aplicativo, ou que ela use, que atenda ela, né? Para que ajude o trabalho dela, né? O dia a dia, que fique mais fácil ali. A gente trabalha com e-commerce, de uma empresa do Paraná, chama Magazine. E aí a gente começou a fazer primeiro a visão do usuário ali, página do produto e tal. Uhum. E agora a gente está trabalhando bastante no back-office ali, dos gestores. Eles são um marketplace, né? Então a gente tem o back-office do marketplace. Porque qual é a ideia, né? Você já arrumou ali, digamos que a parte da venda ali do usuário está pronta, vamos ajudar quem abastece, quem cuida, quem gerencia. São pessoas que estão utilizando... Exato, perfeito. Eu vejo hoje no mercado que tem uma glamorização do aplicativo no celular, do o que tá B2C, né? Pro customer, pro cliente final. Mas, cara, se você não tem um processo muito bem estruturado no back-office, na parte de trás, você não tem como entregar um bom produto ali na frente. É interdependente. Hoje a gente tem a nossa plataforma de admin interno, que é a minha designer Cora. Um beijo, Cora, também. Outra pessoa que eu sou meio pai coruja, tá? Você vai perceber. É que eu também sou muito grato para todas as pessoas que eu tive contato na minha carreira, sabe? Porque eu sinto que não fui eu que fiz as coisas sozinho. Eu tive muitas oportunidades e muitas conexões que me fizeram crescer como pessoa. Então, por isso que eu sempre agradeço as pessoas para poder dar os créditos e também as pessoas ouvirem que hoje quem eu sou é graças a elas. Então, Cora também, designer da minha equipe maravilhosa, que está cuidando. Meu, ela tem um trabalho gigantesco de entender regras de negócio. Pensa que a Total Pass, ela não nasceu como um produto digital. Ela nasceu como um benefício corporativo. Então, mesma coisa que um plano de saúde, né? Você tem os processos internos, não sei o que, vai acontecendo, vai construindo. Ah, beleza, a gente precisa de uma interface com o usuário. Tá bom, vamos construir uma interface. Às vezes, essa interface é feita por engenharia. Engenharia vai lá fazer, vai construir da melhor forma que consegue, porque entende o produto, entende ali mais ou menos as informações e regras de negócio, coloca ali numa interface para o usuário fazer. Mas isso não foi feito pro usuário, foi feito pro negócio. Então, quando você entra com o trabalho de design, é você entender quem utiliza aquilo. E ela tem feito um trabalho, inclusive, muito bom de mapear todos os processos que a gente tem rodando ali dentro, quem são as pessoas que entram em contato, realmente trazer o design. E você vê que as coisas começam a fazer muito sentido. Porque, no final das contas, é uma pessoa aqui, outra pessoa aqui, né? Então, digamos que aqui está uma pessoa interna da empresa e aqui está o cliente. Do caminho daqui para cá, você tem muitas curvas e viradas, etc. Então, como é que a gente consegue encurtar isso com o design de interface? Como é que você consegue que essa pessoa interaja da melhor forma com esse produto para que as informações cheguem da melhor maneira nesse outro produto para a pessoa utilizar? Cara, é uma visão muito rasa quem acha que isso não é importante ou que não é estratégico, porque o impacto a gente vê assim claramente. É Claramente. muito grande, né? Muito grande. E essa visão do ticket que você falou, de o pessoal lá de ter o CX Day,
ver os tickets, acompanhar, fazer o atendimento. Essa questão é muito legal. Eu tô lembrando de um outro projeto que a gente está trabalhando agora, um cliente que a gente começou, tem um contrato com ele. E aí ele sabe que ele precisa melhorar o produto, e aí os primeiros 3 ajustes que ele pediu são relacionados aos 3 tickets de maior chamada. E a gente começou a trabalhar nesse. Eu falei, poxa, é muito legal, porque assim, é muito raro você ver uma pessoa que ligue design diretamente a isso. Porque grande parte vai ligar o design ao aspecto visual, não ao aspecto funcional, né? Perfeito. E design não tem como você inovar sem design. Ponto. Ponto final. Vou fazer um ponto desse tamanho. Se você não entende para quem que você está fazendo, você não tem como entregar algo novo, diferente. Você não tem como conectar as pontas e as necessidades para poder entregar algo novo. Então, esse para mim cara, todas as empresas, não todas as empresas, né? Não tenho os dados, mas é muito comum a gente fazer de dentro para fora, né? De dentro da empresa para fora. Então, tivemos uma ideia aqui, tal, vamos colocar vamos colocar na rua e ver como é que vai funcionar. Mas é uma estratégia muito falha, porque você não vai ter a adoção das pessoas, você não vai entender quem são essas pessoas, qual que é a linguagem que elas falam, qual que é a cultura delas, onde elas moram, qual que é a conexão que elas têm com a internet. Então, a gente fala sobre um país hoje que a televisão ela tem um impacto muito maior do que celular, muito maior, porque tem uma penetração maior. Então, onde que você está alcançando esse seu usuário, sabe? Qual que é o dia a dia dele, onde que ele vai. Eu faço muito um paralelo com dar um presente para uma pessoa. E eu falo muito isso para minha equipe, já deve estar de saco cheio. Como é que você vai dar um presente para uma pessoa que você não conhece? Você não sabe o que você vai dar. Então, cara, entregar um produto, entregar uma solução para uma pessoa que você não conhece vai ser a mesma coisa. Você vai usar uma linguagem que não faz o menor sentido na cabeça daquela pessoa. Você vai usar, às vezes, jargões, coisas que a gente fala aqui em inglês, etc. Nomes que nascem dentro da empresa e vão para fora. Então, conheçam as pessoas às quais vocês querem oferecer serviços e produtos e utilizem os designers para isso, que são as pessoas que sabem, porque tem processos e ferramentas para poder fazer isso acontecer. Agora, Bruno, você pode falar de um case de design que teve um bom resultado e um impacto interessante no negócio da Total Pass? Eu tenho, e é um que eu tenho muito orgulho, e mais orgulho ainda porque não fui eu que desenhei as interfaces, foram 2 pessoas da minha equipe. Foi o Vitor Rambo e o Ken Asahara, 2 designers maravilhosos. Um beijo para eles, inclusive, se estiverem assistindo. Tomara que estejam assistindo. E a gente refez o aplicativo, né? Nosso aplicativo ele era React, então tinha que fazer um aplicativo tanto para iOS quanto para Android. Tinham várias coisas ali que não estavam em microserviços, enfim, tinha toda uma questão estrutural que não permitia a gente fazer entregas boas, entregas novas e melhorar a experiência, com a velocidade e com a qualidade que a gente queria. Então a gente decidiu entregar um novo aplicativo. E todo mundo que trabalha com tecnologia sabe que isso é uma loucura, né? Você tirar um aplicativo do chão é muito difícil. Então, eu ajudei a moderar um workshop em que a gente entendeu o que era o core, o que é a picanha do aplicativo, né? O que a pessoa precisa ali fazer. Então, quais são as coisas que o usuário precisa. Buscar academias, fazer check-in, explorar o mapa, gerenciar sua conta, utilizar os nossos parceiros. Então, coisas ali que são essenciais. E, por sorte, foi uma decisão estratégica 1 mês depois da gente fazer a Design Week, que eu falei. Então, os designers já estavam frescos vindo de ativações, falaram com usuários, falaram com parceiros. Putz, então foi assim, um alinhamento dos astros que eu não conseguiria ter. Se tivesse que planejar, não teria dado certo. Então, a gente fez essa imersão, depois a gente estava com tudo isso fresco na cabeça. E aí, baseado nessa estratégia que a gente construiu, né, de fazer as primeiras versões do aplicativo com o que realmente era essencial, o que não poderia faltar dentro do serviço no geral, e também colocando algumas melhorias de experiência, porque o aplicativo antigo na Home, ele tinha várias informações, tinha banners, tinha um monte de coisa ali que foi colocando ali, que óbvio, a necessidade do negócio vai crescendo, você vai tendo que colocar e dar destaque para as coisas. Mas aí a gente fez uma home pensando o que a pessoa precisa ali no momento, né? Então a gente colocou uma seção de mais perto de você. Cara, cheguei numa academia, num estabelecimento, já quero fazer o check-in de cara. Às vezes eu não quero nem explorar o aplicativo. Então tudo bem, a gente já coloca ali de cara o estabelecimento que está mais perto de você.
Isso veio de feedback, veio das pesquisas que foram feitas na Design Week, que eles colocaram nas interfaces. Melhorias de cadastro. Então, putz, antes você colocava o cadastro ali, rua, tá, não sei o que, lá. Cara, se a pessoa souber só o CEP ou só o nome da rua, a gente completa o resto. O mínimo de trabalho que o usuário precisa ter, a gente vai absorver o trabalho para o sistema fazer para você só dar a informação que você precisa no mínimo possível. E o resultado foi muito bom. Entregamos o aplicativo novo em 2024 e a gente aumentou nossa nota de 2.9, que estava no aplicativo lá super baixa, porque tiveram vários problemas e várias coisas que aconteceram, e as pessoas vão reclamando na loja, e subiu para 4.8, logo quando a gente lançou na loja do iOS. E os feedbacks eram muito bons. Nossa, o feedback... E aí tinha de feedback falando literalmente, tipo, nossa, o design tá muito legal. E eu ficava, tipo, minha equipe, que fez? Ficava todo orgulhoso, assim, falando sobre as melhorias, etc. E óbvio, não foi tudo flores. A gente tinha problema, tem bug, tem questões de experiência que a gente não pôde cobrir em umas primeiras versões, que a gente ainda tá trabalhando e melhorando, porque a magia de trabalhar com produto, né, é que diferente de design gráfico, em que você imprimiu, acabou, o produto você consegue iterar, você consegue fazer várias entregas, você consegue ir melhorando. E isso que é legal de sempre ouvir o usuário, porque as pessoas também vão mudando, vão evoluindo, o contexto vai mudando, as necessidades de negócio e dos usuários vão mudando. Então, o interessante do produto é isso, você está sempre evoluindo, ouvindo para poder melhorar. Então, esse é um case muito legal e por causa disso a gente conseguiu fazer um aplicativo de smartwatch, que é... Bom, meu smartwatch está aqui do lado porque ele está colando na mesa, que a mesa é de ferro. Mas esse foi eu que desenhei, esse eu trabalhei ali para não onerar a minha equipe. Mas é um fluxo básico de você não precisar levar o celular para academia. Então, você consegue ir no smartwatch, você chega na academia, seleciona ali qual que é o estabelecimento que você está, qual que é a aula que você vai fazer, ou qual que é o serviço que você vai utilizar daquele estabelecimento e fechou, você pode entrar e utilizar. Então, a gente fez também graças a essa nova entrega de aplicativo. E a gente teve, assim, eu não tenho os números aqui de cabeça, mas a gente teve uma utilização grande, nos downloads também. Nossa, assim, só orgulho. É um case que eu carrego com muito carinho também. Todas as pessoas que estiveram envolvidas, o time de engenharia, o time de produto, porque design a gente não faz sozinho. Não faz sozinho, gente. Design não é atrás do computador, sentado ali, tendo uma inspiração divina e criando uma tela. É você entender o que pode ser entregue, como pode ser entregue, como é que a gente consegue fazer as negociações, o que entrega antes, o que entrega depois. Então, trabalho de PM também, super importante. Trabalho do time de engenharia, de dados, enfim, todo mundo que esteve envolvido teve um trabalho excelente para a gente poder entregar esse case muito, muito bom. Parabéns pelo projeto. Obrigado. E parabéns pro time também, que, putz, fez, assim, um trabalho incrível. Mas obrigado. E é muito legal a mudança de nota que você falou, né? Que foi bem... Expressivíssima. Nossa. Assim, não sei como é que a gente não fez uma festa. A gente devia fazer uma festa, inclusive. Eu vou cobrar o pessoal. E hoje vocês ficam acompanhando as stores, o que o pessoal coloca? Perfeitamente. A gente acompanha as lojas de aplicativo, todo o processo que a gente já fazia antes, né? De acompanhar CX, lojas de aplicativo, etc. A gente ainda faz para poder ouvir os feedbacks e também, se o pessoal... Às vezes a gente faz testes com alguns usuários que ficam com o nosso contato. E às vezes eles mandam, assim. Tem um rapaz que ele é deficiente visual, então eu tenho contato dele no WhatsApp, a gente fala direto também para poder testar questão de acessibilidade, como é que o aplicativo está lendo, usando os softwares ali do telefone para poder fazer a leitura em voz alta, para ver se a pessoa consegue, se faz sentido. Então, a gente sim tem feito um acompanhamento muito próximo. E eu falei sobre celebração, esqueci de falar. A gente ganhou um prêmio dentro da empresa por causa do novo aplicativo. E aí você pode falar, né? Tipo, mano, a empresa premiando a própria empresa, óbvio, né? Mas de pensar que é um prêmio que várias áreas votam, isso foi muito significativo para a gente, para mostrar que a gente está num caminho certo, sabe? Que a gente está realmente entregando valor também para dentro da empresa. Então, várias lideranças ali de outras áreas também votaram. Tem uma foto ali super legal, bota aí na tela. Tem uma foto nossa ali no palco, tava recebendo o prêmio e também fico super feliz e grato por ter participado de tudo isso. Muito legal. E assim, se for pensar, o aplicativo para o cliente é o que mais pessoas utilizam, né? Então, ele tem uma importância grande para o negócio, né? É um É impacto o gigantesco. contato diário ali do dia a dia, né?
da pessoa selecionar, dela reservar, dela fazer o pagamento. E até das pessoas que estão chegando, né? Cara, se a gente quer impactar a vida e o bem-estar das pessoas, a pessoa tem que ter a habilidade dentro do aplicativo de encontrar o que ela quer fazer. Não adianta porque a gente fala sobre academias, porque nasceu muito de academias, é do grupo Smart Fit, mas a gente tem uma diversidade muito grande de atividades lá dentro e de benefícios no geral. Então, você não precisa malhar. Gente, você não precisa. Eu tô falando isso pra vocês agora. Cadê minha câmera? Não, você não precisa fazer academia. Se você não gosta de fazer academia, encontre uma atividade que você vai curtir. Vai fazer capoeira, vai fazer dança. Putz, dança é uma delícia, gente. Quem não gosta de dançar? Quem nunca. Eu ia falar, quem nunca botou um CD da Madonna e ficou dançando no quarto sozinho? Não que eu tenha feito. Mas encontre uma atividade que você vai curtir fazer. Porque tem que ser um prazer. Atividade física tem que ser algo bom pra você, não só pro seu corpo, mas pra sua mente. Não adianta você ficar lá. Isso é tortura, isso é chamado de tortura. Né? A gente Sim. chama isso de tortura. Você fazer uma coisa que tá te dando dor e você não tá curtindo, porra, vai fazer uma coisa que você vai gostar. Vai fazer uma coisa legal, em grupo. Sempre recomendo. Cara, acha uma atividade em grupo, algum esporte, é uma boa. Então, eu nem lembro a pergunta inicial, eu me desandei e é isso aí. Sim, essa questão de acompanhar as lojas de aplicativos é interessante também porque você tem o feedback direto de quem está usando e para a pessoa ir lá reclamar ou elogiar é porque fez diferença ou ela quer ser ouvida, né? A Tuia trabalhou com o Estadão por um tempo no aplicativo deles. E a gente fazia lançamento a cada 15 dias, tinha uma feature ou uma melhoria nova. E a gente acompanhava a Android e iOS para saber como foi o feedback de cada público, se aceitou, se não aceitou, o que tá bom, o que tá ruim, porque você percebe ali na hora, você mudou o aplicativo, vai mexer com alguma coisa É ali batata. que a pessoa já está acostumada, você vai melhorar muito, ou você vai piorar, ou você vai tirar, na hora ali você consegue perceber, né? Completamente. E a pessoa, ela vai usar aquilo como válvula de escape, tipo, de reclamar, né? Independente de qualquer parte do aplicativo que ela tenha uma experiência ruim ou com o serviço no geral, ela vai usar aquilo ali pra poder reclamar, não tem como. E toda mudança causa fricção, né? Você falou, Sim, putz, já tinha um aplicativo, a pessoa já usava, já gostava daquilo, você entra alguma coisa completamente nova. É a mesma coisa você entrar no seu quarto, ele tá totalmente diferente. Você fala, meu, mas já tô acostumado com tudo aqui, como é que você colocou a cama desse lado, isso aqui? Então, é super interessante o... agora, falando sobre inteligência artificial, como você e a equipe da Total PES estão aplicando, usando inteligência artificial no dia a dia? Hoje, nós utilizamos inteligência artificial para ajudar a gente com texto, no geral. Então, às vezes a gente tem algumas dúvidas sobre como chamar algum tipo de coisa dentro do aplicativo ou dos serviços ali, das plataformas que a gente tem, para fazer pesquisas relacionadas à linguagem. Putz, como é que a gente vai colocar essa ação? Pegar algumas opções ali, talvez para a gente poder escolher uma das melhores ali. Então, a gente utiliza IA. Uma coisa que é importante é sempre ter um pensamento crítico em relação ao que você está vendo ali dentro, porque tem algumas IAs agora que te dão as fontes, etc., do que você está buscando, perfeito, mas você sempre tem um pensamento crítico que aquilo é um algoritmo que está fazendo por aproximação de temas e palavras e letras ali para poder construir uma frase que vai fazer sentido com o prompt que você deu. Então, não é que você está conversando com uma pessoa, né? Porque quando a gente fala com uma pessoa, um ser humano, você tem linguagem corporal, roupa, expressão facial, tudo isso influencia na nossa comunicação. Quando você comunica com uma inteligência artificial, é só texto. Então, tem um pensamento crítico sobre aquilo que você está lendo. Entenda que tem um contexto ali também de evolução, tal. IA também está crescendo bastante. Mas a gente utiliza para isso, para texto, também ajudar para traduções e coisas do tipo... A gente está hoje no Brasil e no México. Então, o espanhol do México ele é diferente do espanhol da Argentina, que é diferente do espanhol da Espanha. Então, entender culturalmente como é que eles chamam as coisas, como é que eles chamam termos técnicos ou termos relacionados à tecnologia, para a gente poder ter um contexto melhor. E a gente usa IA também para ajudar a organizar hipóteses. Então, por exemplo, eu tenho a hipótese de que empresas menores têm um RH menor, mais enxuto,
Então a pessoa acumula mais funções, então talvez a pessoa vai acessar o portal, né, para poder fazer o gerenciamento do benefício. Ela vai ter menos tempo. Então eu gosto de utilizar a IA para também criar atalhos para eu poder acessar a informação de forma mais simples, né? Então às vezes você tem uma ideia, putz, será que quais são os dados tal do Brasil? Você pede ali para a IA para te dar mais ou menos um resumo. Eu acho que é super válido ali para poder ajudar você a alcançar a informação de uma forma mais rápida, sem precisar passar por 50 links para poder encontrar um só. E uma última coisa que eu gosto bastante é de pegar as pesquisas e, óbvio, apagar o nome da pessoa, apagar o nome da empresa, para ter também o nível de privacidade ali. A gente teve um treinamento recentemente também sobre como, dentro da empresa, como utilizar a IA de uma forma mais responsável, mas para você também digerir grandes quantidades de informação. Então, você fez entrevista com 5 usuários, cada entrevista teve 1 hora, você teve 5 horas de conteúdo para você poder ler tudo, porque na hora que você está conduzindo, você até tem insights e tal, você anota depois, beleza. Mas para você poder pegar, espremer até a última gota do suco, é interessante, joga numa IA, pergunta quais são os principais insights que teve, quais são as hipóteses que foram validadas ou não foram validadas, conecta com as perguntas que você tinha da pesquisa. Então, utiliza como se fosse um assistente, mas lembra que esse assistente é júnior, ele ainda está começando, ele ainda está conectando Lé com CRE. Então, a gente utiliza nessas formas ali para poder facilitar o nosso trabalho. A gente ainda não utiliza para interface, mas em breve o Figma Vai ter. Esses últimos lançamentos ali já tá falando ali, digitou 3 palavras, tem uma calculadora lá. Maravilhoso. Então, vocês acabam utilizando mais como assistente do dia a dia, né? Perfeito. Agora, pensando em futuro, a Total Pass, ela tem atividade relacionada, né? O negócio delas são atividades físicas e bem-estar. E com o envelhecimento da nossa população, a brasileira está envelhecendo muito rápido, né? Acho que é a primeira vez ali que a gente vai começar a ter mais pessoas velhas do que jovens. A nossa pirâmide etária ali está invertendo, né? A gente vai ter uma população mais velha ali. E a gente sabe que para viver melhor, né? Para que uma pessoa viva melhor, para que ela tenha mais mobilidade, para que ela tenha uma saúde, uma qualidade de vida melhor, ela precisa de atividade física, ela precisa cuidar do bem-estar dela ali. Como você vê nesse contexto que o design pode ajudar as pessoas a buscar, né, melhorar o bem-estar e a qualidade de vida delas? Acho que a gente conversou um pouco sobre isso, sobre design, né, ser tangibilização das coisas, você tirar tudo que está no imaginário e que está na cabeça das pessoas e transformar em algo tangível. Então, a gente tem esse processo do design, né? Você tem as coisas na sua cabeça que você transforma em coisas físicas, você tangibiliza. Então, num desenho, em palavras, enfim, N maneiras. Esse é o processo de design, basicamente, né? Só que o design, a diferença dele é que ele é projetado para pessoas, né? Então, a gente fala sobre design centrado no usuário. Então, para você fazer o design, ou seja, tangibilizar algo para alguém, você precisa primeiro conhecer aquela pessoa. Você conhecer quem é, o que está fazendo, qual que é o dia a dia. A gente falou isso um pouco aqui também sobre pesquisa. Então, o design consegue ajudar a partir do momento que você ouve e tem empatia com as pessoas que estão utilizando os produtos e serviços, né? Hoje, no sistema que a gente vive, é uma grande cadeia de serviços e produtos e contatos ali. Para a gente poder para o design poder ajudar no bem-estar, o design precisa ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas mais velhas, que nem você falou, que a nossa pirâmide está invertendo no Brasil. Você entender qual que é o contexto, quais são as aspirações dessas pessoas, porque a gente nunca teve uma população vivendo tanto, né? Então, a gente não tem estudos e conhecimentos sobre como é que é a vida após os 60, após os 70. Óbvio, tem estudos e etc., mas a gente está vivendo cada vez mais. A nossa geração vai viver mais ainda. Então, você entendendo essas pessoas, as necessidades, o dia a dia, quais são as angústias, quais são as preocupações, tudo isso faz parte do bem-estar. Bem-estar, atividade física, bem-estar emocional, segurança psicológica. Então, para o design poder ajudar no bem-estar, ele precisa estar sempre reforçando essa cultura de focado em pessoas. É de pessoas para pessoas, humanos para humanos.
Se a gente consegue uma cultura de design em que todas as pessoas estão sempre pensando o que vão entregar para as outras pessoas e conhecendo essas pessoas, a gente invariavelmente tem bem-estar em todos os serviços e produtos, né? E não só você pensando nos seus, como a gente falou, né, clientes finais. Então, eu estou fazendo um aplicativo que você vai utilizar, mas às vezes estou fazendo um aplicativo ou estou fazendo um serviço que outra empresa vai utilizar, né? A gente tem hoje, como exemplo, a gente teve recentemente do iFood, dos motoboys, pedindo direitos e pedindo tudo que eles merecem como seres humanos ali, etc. Todas as questões envolvendo ali. Mas como é que você impacta a vida daquela pessoa que está fazendo o serviço para você, né? Que está entregando as coisas e está fazendo a roda girar. Como é que você vai... aquela pessoa que está recebendo a comida, o restaurante, a pessoa que está cozinhando. Tudo isso são pessoas. Tudo que a gente vive aqui são de pessoas para pessoas. Então, a gente ouvindo essas pessoas é como a gente consegue alcançar níveis bons de bem-estar, no geral, como sociedade. O design, principalmente de produto digital, tem um impacto muito grande na vida e na economia das pessoas. Se a gente for pensar Uber, iFood, todos esses serviços que a gente usa no dia a dia, eles foram desenhados, foram pensados, etc. Então, e o impacto na economia é gigantesco, né? Eu falei agora dos protestos que tiveram dos motociclistas, mas a gente fala também sobre como isso ajuda a tirar as pessoas da criminalidade. Então, putz, você tem uma bicicleta, você consegue fazer uma entrega ali, consegue ganhar um dinheiro e tal, para acabar não caindo em alguns outros problemas, etc. Então, tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Eu acho que essa é a mensagem principal. O que a gente faz tem impacto na vida das pessoas. Conhecendo essas pessoas, a gente tem um impacto positivo. Eu acho que é basicamente isso. Muito bom. A tecnologia hoje impacta, ela sempre impactou o humano de certa forma, mas hoje é de uma forma gigante, né? Porque Tá no se a bolso, gente né? pensar 5 anos atrás, o Uber, uns 10 anos atrás, o Uber não tinha a relevância que tinha, o iFood estava começando, o Airbnb. Airbnb, Você perfeito. pegar, assim, todas essas novas tecnologias, né? E todas usam o design, né? O design está ali, a interface em si, ali, o ponto de contato principal é feito por designers, né? Tem um impacto gigante mesmo. E todas as empresas que você citou, elas inovaram pelo design. Então, você ouvir o Airbnb tem aquele caso famoso de, putz, as fotos eram feias. Cara, você ouviu os usuários, né? Falou, cara, eu não vou alugar um negócio que eu tô olhando essa foto aqui num VGA, num V3, 240p. Não vou alugar esse lugar aqui para poder ficar um tempinho. Aí eles ouviram os usuários, começaram a investir em tirar fotos melhores e tal, mostrar melhores lugares. Aí, né, foi o boom, etc. Quinto Andar também teve essa questão ali de ouvir os usuários. Putz, ninguém tem dinheiro ou tem uma propriedade, ninguém tem, né? Muitas pessoas que querem alugar casas, não tem um fiador, não tem uma pessoa ali que vai ter um imóvel próprio para poder ser o seu fiador. Então, cara, vamos cobrir isso para deixar a pessoa fazer o aluguel. Cara, dá certo. Então, ouvir as pessoas, né? Sempre ouvir as pessoas e conectar problemas, oportunidades ali de uns dos outros, você consegue aplicar o design, cara, lindamente, belamente para poder inovar. Sim. Agora você está há 2 anos liderando a equipe da Total Pass, né? E, quais conselhos você dá das pessoas que querem mudar para a liderança ou estão em início de liderança? O que você queria ter ouvido lá no começo? Começa a terapia, quando comecem a fazer terapia. Eu brinco, mas faz sentido porque você precisa de muito autoconhecimento. Mas antes de falar de autoconhecimento, eu acho que é importante frisar que liderança não é sobre você, é sobre as pessoas que você vai liderar. Então, você precisa se conhecer para você saber como é que você vai entregar o melhor que você tem para as outras pessoas. E aí se conhecer é entender o que te estressa, o que te deixa feliz, o que você gosta, o que você não gosta. A gente sempre acha que a gente se conhece, né? Que a gente, não, imagina, o que um terapeuta vai falar para mim que eu não sei? Risos, eu tenho a lista aqui. Então, você se conhecer muito bem e ter uma inteligência emocional é muito importante, porque
Na liderança, você vai ser o porto seguro daquelas pessoas. E não só isso, você vai ter contato com as outras áreas, você vai precisar reportar o trabalho dessas pessoas para as outras pessoas. Não só isso, você tem um impacto muito grande na carreira das pessoas. Você é a pessoa que vai tomar a decisão ali de demitir, de admitir, de dar um benefício, dar um bônus, de incentivar aquela pessoa, de direcionar aquela pessoa. Então, a primeira dica que eu queria que tivesse me falado é: se conheça. Saiba quem você é, saiba o máximo que você conseguir entender e desenvolver inteligência emocional é super importante. Você saber que é sobre as pessoas. E para mim, o mais importante, assim, se eu pudesse fazer uma tatuagem, sabe? Fazer no cóccix essa tatuagem, sabe? Existem ferramentas de liderança que você tem que utilizar para poder ser um bom líder. Liderança não é uma posição passiva, tá? Nada contra as passivas, adoro elas. Mas não é uma posição que você fica... virei líder e tô lá de boa. Tá bom, eu sou líder. Vamos fazer um para um? Vamos fazer um para um. E aí, como é que tá seu dia? Beleza, não. Você tem ferramentas para conhecer e para poder mapear quais são as forças e as fraquezas dos seus liderados. Você tem ferramenta de feedback, né, de que você dá uma devolutiva para a pessoa sobre o trabalho dela, sobre o comportamento também, para você poder ajudar a moldar aquela pessoa para o que ela quer ser, para o objetivo que ela tem de carreira. Você tem ferramentas de comunicação também com stakeholders e com outras áreas. Então, estudem ferramentas de liderança. Tem vários livros muito bons, Liderança 3.0, tem livros super bons, que eu não vou lembrar o nome de todos, obviamente, porque eu tô na frente de uma câmera e com o microfone, aí eu vou esquecer absolutamente tudo. Mas busquem autores e autoras, principalmente autoras, leiam mulheres. Leiam mulheres, pelo amor de Deus. Tenham perspectiva de gênero, de raça, de cor também, porque você vai liderar pessoas de tudo quanto é jeito, forma, cor, sexualidade, identidade de gênero. Então, saiba lidar com pessoas, tá? E tem uma questão também que é você ter um conhecimento técnico. Você não precisa ser o melhor, tá? Não precisa ser o melhor do mundo. Eu acho que isso é uma coisa que também é algo muito errado, que as pessoas pensam: não, para ser líder você tem que ser o melhor tecnicamente. Você tem que ser bom tecnicamente o suficiente para poder avaliar o trabalho das pessoas e conseguir dar direcionamentos, né? Se você não entende de interface, como é que você vai poder avaliar as habilidades de interface de uma pessoa, né? Então, você ter experiência como product designer, cara, estenda ao máximo possível. Passe por várias situações, porque aí você vai estar munido o suficiente. Quando você tiver essas situações do lado dos seus liderados, você vai conseguir lidar muito mais fácil. Então, acho que esses são os conselhos ali que gostaria de ter recebido. Alguns eu recebi. Alguns desses conselhos eu estou repassando. Eu estou fazendo telefone sem fio. Mas é super importante. E tem mais um ponto que é muito importante. Principalmente se a gente vive em São Paulo ou cidades muito grandes assim. É ansiedade. Cara, eu vejo que top 2 problemas que eu vejo em empresas... Experiência própria, tá? Também não vou ter dados. É mais pela minha percepção. É ansiedade e comunicação. E essas duas coisas estão muito interconectadas. Então, você se pressionar muito, você pressionar as pessoas ao seu redor, você pressionar todo mundo para entregar para ontem. Cara, ansiedade, você fica muito preso dentro da sua cabeça, né? Coloque as coisas na mesa, coloque as coisas num caderno, escreva as coisas, tire isso dentro de você e não haja por impulso de acordo com as suas emoções. Porque quando a gente fala de inteligência emocional, né, a ansiedade tem grande parte nisso, que ela pode jogar a gente para fazer coisas que a gente não pensou 2 vezes. Então, você não é a sua voz interna, né? Aquela voz da ansiedade, que é o que o budismo fala da mente do macaco e aquela coisa que fica na nossa cabeça o tempo todo colocando a gente em perigo, sabe? Tipo, eu vindo pra cá, tipo, você vai falar no microfone, você vai falar pra um monte de gente vai assistir, vai ver que isso é uma farsa, não sei o que, não sei o que lá, sabe? Você ouvir, entender de onde vem, filtrar. Tô falando como se fosse fácil, mas é bem difícil, tá? São ferramentas que a gente vai utilizando, encontrando âncoras para vir para a realidade. Mas você ajudar a controlar a sua ansiedade e melhorar suas técnicas de comunicação, cara, você vai ser um líder muito bom. Muito bom. Agora, você pode me dar uma dica de conteúdo que você acredita que pode ser interessante para quem esteja ouvindo? Pode ser livro, série, filme, que você viu recentemente, ou você fala, pô, isso eu tenho que sempre ver, algo que te inspire, assim? Eu acho que vai depender muito
do que as pessoas gostam de ouvir, etc, né? Eu vou propor aqui algumas coisas mais baseado no que na minha experiência. Então tem um podcast que chama 99% Invisible, ele é em inglês. E ele é um podcast muito legal porque ele fala sobre o design de tudo, né? Então, assim, se você andar na rua, tudo que você está vendo, absolutamente tudo que você está vendo, numa cidade, obviamente, né? Não na natureza. Uma pessoa fez, alguém fez. E esse 99% Invisible, eles mostram o bastidor de coisas. Então, Capela Sistina, aquela igreja que tem na Espanha, super famosa, que me fugiu o nome completamente. Eu fui lá, inclusive. Família Sagrada? La Sagrada Família, sim. Eles falam sobre todo o processo por trás de coisas que você nem imaginava, assim, sabe? Então, até o jeito que você constrói esse braço aqui é maravilhoso. Então, não que é maravilhoso o processo, mas é maravilhoso você conhecer. Então, o que eu recomendo? Tenha curiosidade e entenda como as coisas são feitas, né? Entenda quais são os processos e por que as coisas são do jeito que elas são. Eu acho que a gente sempre tem essa coisa meio Zequinha, sabe? É mais da minha época, né? TV Cultura. Eu vou denunciar a minha idade. Que o Zequinha falava, por quê? Por quê? Você sempre perguntar o porquê das coisas, eu acho que é super importante. Então, e eu gosto muito de consumir conteúdos que tenham relacionado a isso. A Vox, que tem, se você procurar VOX no YouTube, vai ter vários vídeos muito legais explicando também sobre design e sobre outras coisas. Tem um vídeo deles muito legal que eu recomendo, que é o Norman Doors, que eles falam sobre as portas de Norman. Então, para quem está ouvindo e não conhece Donald Norman, um grande precursor do UX, etc., mundialmente. Então, é um vídeo que eles entrevistam ele e falam sobre portas que... Cara, a porta, quando você olha uma porta, você deveria saber exatamente como interagir com ela, né? Então, o jeito que ela é construída vai impactar no jeito que você interage com ela. Por isso que, às vezes, você puxa coisa que você não deveria puxar e você empurra coisa que você não deveria empurrar, né? Quantas vezes você passou por uma porta e você empurra e falou, não, tem que puxar. Então, ele fala muito sobre, cara, por que a gente não faz, sei lá, a porta que você tem que empurrar, não teria que ter nada, né? Ou teria que ter um handle diferente, enfim. Então, ele fala muito sobre isso, que é a perspectiva do usuário. Vox, eu super recomendo. Tem um canal no YouTube que ele faz uns infográficos lindos demais. Eu esqueci o nome, mas eu dou uma olhadinha e pego depois. Ou depois me mandem mensagem também que eu mando. Mas tem vários... se você procurar qualquer tema Explained no YouTube ou no Spotify, eu acho que é uma maneira super interessante de você conhecer. Uma coisa que eu gosto muito, que eu recomendo, são as primeiras temporadas de Queer Eye. Você já assistiu? Não. Ele mostra um processo de... É muito bizarro, né? Porque ele mostra um processo de design. Então, é um programa muito antigo que ele falava dos anos 2000, ali, se eu não me engano. Queer Eye, Queer Eye, que é a visão da pessoa queer, né? A visão da pessoa LGBT. E antigamente era uma visão da pessoa LGBT sobre uma pessoa hétero, né? Então, olha, se veste melhor, tal... para as pessoas héteros se cuidarem um pouco melhor. E eles fizeram um reboot alguns anos atrás, e eles pegaram um elenco totalmente LGBT, né, de pessoas LGBT. Tem a versão do Brasil, maravilhosa, putz, recomendo demais, assim. O que eles fazem? Eles vão na casa da pessoa, conhecem a pessoa e começam a ajudar essa pessoa a resolver questões, desatar nós. Então, você tem uma pessoa que vai cuidar do design de interior, então vai reformar a casa da pessoa, vai deixar confortável, só que tudo isso é de acordo com as necessidades da pessoa. Então, tem uma pessoa na versão americana de cadeira de rodas, então como é que você estrutura uma casa para a pessoa que tem essas necessidades específicas, né? A altura das coisas, os apoios. Às vezes é uma pessoa que está passando por uma situação de depressão, então tem uma das pessoas ali da equipe do Queer Eye é cabeleireiro, visagista, então vai levar para poder fazer o cabelo, para ter autoestima melhor, para se olhar de um jeito mais carinhoso. Ou uma mulher que às vezes, por ter que cuidar da casa, a gente sabe que, principalmente no Brasil, assim, as mulheres têm uma carga muito grande nas costas, que a sociedade coloca, né, de cuidar da casa, de cuidar, etc, enfim. Então, uma mulher que talvez tenha sofrido por toda essa opressão e deixou de olhar para si, eles vão lá, conversam com ela, ajudam ela a recuperar a autoestima, a trocar o guarda-roupa. Também tem uma pessoa que cuida de moda. Então, eu recomendo muito assistir Queer Eye, que você vai entender o que é o processo de design, assim, ao vivo.
Eles vão lá, conversam, ouvem a pessoa, entendem todos os pontos ali de fricção e as coisas que estão incomodando aquela pessoa e fazem propostas ali para como solucionar aquelas coisas de acordo com a pessoa, com aquela pessoa. É igual tem aquele meme maravilhoso que o Luciano Huck fazia os carros. Tipo, ai, Luciano Huck, eu adoro... O Lata Velha. o Lata Velha. Ai, Luciano Huck, porque meu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Ah, não diga mais nada. Aí o carro é um Marlboro, assim, gigantesco, sabe? Ah, Luciano Huck, eu adoro design, não diga nada. O carro é um logo do Figma, sabe? Então é basicamente isso, só que igual mesmo, só que super bem feito. E humano também. Muito bom. Boas dicas. Obrigado. Imagina. E como o pessoal te encontra nas redes sociais? Eu prefiro que não me encontrem. Brincadeira. É porque assim, o meu Instagram, eu só posto piada, coisa engraçada que eu vejo, etc. Mas brincadeira, no LinkedIn, eu tô como linkedin.in/Bruno LJ Alves, né? Meu nome é um pouco extenso, então eu dou uma escondida ali. Entre Bruno e Alves, e depois de Alves tem muita coisa. Então é Bruno LJ Alves no LinkedIn. E no Instagram, se quiser me encontrar, é brunoalves.png. Temático, né? Vai dizer, essa gata não arrasou nessa. brunoalves.png. Mas eu peço que mandem mensagem, tipo assim, olha, eu tava ouvindo Tuia, gostei do papo e tal. Seguir do nada assim, eu vou falar, gente, que é essa pessoa aqui? Era mais no LinkedIn que às vezes a gente posta, né, algumas coisas, assim, eu posto a vaga, aí lota, obviamente, né, que as pessoas estão querendo participar do processo e tal, mas assim, manda mensagem, fala do Tuia, que aí eu vou te aceitar com certeza. Muito bom. Então, muito obrigado, Bruno, pela disponibilidade, Eu que agradeço. pelo seu tempo. Foi um episódio muito bom, a gente conhecer essa visão da Total Pass, de bem-estar, da sua carreira. Para quem chegou até aqui e quer ouvir outros episódios, ouvir ou assistir, pode seguir o podcast nas plataformas, então YouTube, Spotify, Deezer. Também pode seguir a Tuia nas redes sociais, então Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, estamos em todas. E o meu muito obrigado e até o próximo episódio. Gilmar, muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Eu tô super feliz de ter tido esse papo com você, de verdade mesmo. Eu acho muito legal, eu ouvi alguns outros episódios que você colocou no ar também. E aí eu queria que quando eu estivesse começando, tivesse algum tipo de conteúdo assim, para poder saber mais do dia a dia e conhecer melhor dos processos, das áreas, do impacto, etc. Então, e também parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, cara. O estúdio aqui é maravilhoso, muito legal. Eu adorei. E eu queria também, obviamente, mandar um beijo para minha equipe. Então, graças a eles que eu posso ser o líder que eu sou hoje. Eu sempre aprendo muito com eles. Eles são pessoas incríveis. E também pela paciência deles de lidar comigo. Então, um beijo muito grande para Cora, para o Uli, para o Ken, para Raquel, para Esté, para o Gui e para o Lucas que está chegando agora, que vai fazer parte da equipe a partir do mês que vem. Então, um beijo enorme. Papai ama vocês. E é isso aí. Muito bom.